A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse é o terceiro vídeo refutando as heresias adventistas. E como você sabe e nós sabemos, é uma seita judaizante. É uma das seitas judaizantes. E essa seita tem como doutrina o sábado. Para eles, o sábado é maior do que Jesus. Deturpa o sábado, faz um bocado de coisa. Eu já trouxe um vídeo aqui mostrando que os dias de Deus não são como os dias humanos. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Você vê que na quarta criação de Deus no Gênesis, foi onde Deus criou os dias humanos, as semanas humanas que nós temos hoje. Então, veja a confusão dessas heresias judaizantes. Eu já trouxe aqui mostrando que para guardar o que Paulo já disse em Gálatas, mostrando em Gálatas, né? Na carta aos Gálatas, que para ser adepto da lei, tem que ser circuncidado, tem que ser judeu. Eles são protestantes, filhos de Lutero, não são judeus. Qual é o adventista que é circuncidado? Nenhum. E Paulo diz, vós que sois circuncidados, não sois de Cristo. Mas a lei só pode ser observada se for circuncidado. Então logo você já vê a mentira, logo você já vê a falcatrua. Eu quero só avisar aqui para qualquer protestante brasileiro, pastorzinho de Araque, qualquer que seja. Pegar vídeo meu para refutar, vai levar strike do YouTube, o YouTube vai tirar meu vídeo. Que eu não trago aqui de protestante brasileiro, nem sequer nome aqui eu cito. De protestante brasileiro. No entanto, que pegar vídeo meu fazer qualquer burrice, refutar, fazer qualquer porcaria, vai levar strike do YouTube. Já tô alertando, já esteja sabendo logo de cara. Muito bem. Essas seitas que fala que o sábado é maior do que Jesus, ao observarem uma lei morta que só durou, aí eles inventam, é lei disso, que está falando aqui, é lei daquilo. Nenhuma lei aqui, diz toda a lei. Aqui não faz distinção de lei, é toda a lei, toda ela, toda veterotestamentária, porque Jesus não tinha dito. A lei, toda a lei e os profetas duraram até João Batista, Lucas 16:16. E eles ainda ficam emburrados com isso aqui, ó. Eles usam para adulterar e mentir isso aqui. Isso aqui de Hebreus. Hebreus. Eu quero refutar um protestante nos comentários. Protestante parece ter o nome de uma loja, sei lá, um negócio assim. Que é dessa seita. Que disse, manda esse cara fazer um vídeo mais detalhado. Estou fazendo o vídeo a pedido de um protestante nos comentários do meu vídeo. Do primeiro vídeo refutando a seita adventista. Essa seita mesmo que sabe as datas, né, fica profetizando falsamente as datas que o mundo vai se acabar. Perguntaram, mestre, quando é que o mundo vai se acabar? O que foi que Jesus respondeu? Nem o filho do homem sabe. Pois é, essa seita aí adventista sabe. Mas graças a Deus não são Deus. Passa as datas que eles profetizam e o mundo não se acaba, continua. Você já vê. E ainda tem bestas, né, com todo respeito, mas são bestas que seguem uma seita dessa. Né? Veja só. Eles leem só o versículo 9, esse daqui, ó. Ó. Eles leem para mentir e adulterar só o versículo 9. O que é que está escrito no versículo 9? Vamos ler? Portanto, resta... Aqui, ó. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Espera aí. Resta um descanso sabático para o povo de Deus. Aqui nós estamos tirando o quê? Como os adventistas fazem. Tirando o verso, quitando fora do contexto. Para mentir que é o sábado que tem que guardar. E o que é pior, eles pegam esses versículos aqui e eles vão mentindo
com outros versículos bíblicos. Com outros versículos bíblicos. Eles usam a tática do capítulo 4 de Lucas, versículo 16, que Jesus dirigiu-se à sinagoga no dia de sábado. Jesus era o quê, meus irmãos? Jesus era o quê? No 8º dia foi circuncidado. Jesus era o quê? Judeu. Os judeus se reuniam em que dia na sinagoga deles? Dia de sábado. Vem refutar os meus vídeos sem pé e sem Bíblia, sem fundamento bíblico nenhum. Por que não me mostra um versículo depois da ressurreição de Jesus que os discípulos se reuniam dia de sábado? A igreja cristã se reunia dia de sábado. Aí diz, dou. Veja, Jesus era judeu. Antes de Jesus morrer, antes da lei estar consumada, porque quando Jesus disse tudo está consumado, na cruz do Calvário, morreu a lei, e a prova é Romanos 7,4, vós estáis mortos para a lei, para toda a lei veterotestamentária, toda. Tanto que nós vemos que Jesus dá 2 mandamentos para a nova e eterna aliança, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Aí está o resumo de toda a lei. Jesus foi quem cumpriu toda a lei, por isso que ele tinha que ser judeu, circuncidado, até a sua morte. Quando ele disse na cruz tudo está consumado, quer dizer que a lei ficou viúva. Exatamente o capítulo 7 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 3, mostra. Morrendo o esposo, fica viúva. Então a lei ficou viúva, desabrigada. Porque os seus não aceitaram. E ele era o quê? Judeu. Jesus, a Bíblia diz para cumprir a lei tem que ser santo, então, e sem pecado. Então Jesus cumpriu toda a lei. Até a morte de cruz. Quando Jesus ressuscita, é um novo dia. Já é um novo dia. Por que celebrar a ressurreição do Senhor? E que dia se deve celebrar a ressurreição do Senhor? Deve se celebrar no dia que ele ressuscitou. João. Pega aí comigo, João. João capítulo 20. Versículo 1. No primeiro dia da semana, quem é o primeiro dia da semana? O domingo. O termo domingo significa dia do Senhor. No primeiro dia da semana, que seguia o sábado, depois do sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro. E aqui, se você vê, Jesus ressuscitou no dia de domingo. Aqui está. No versículo 17, você vê isso. Só que agora, os discípulos, a igreja, não se reúne mais no dia de sábado. Primeira reunião da igreja. Versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar aonde se achavam, por medo, onde se achavam, por medo dos judeus. Por que por medo dos judeus? Porque eles agora estão se reunindo no primeiro dia da semana e não mais no sábado. Então eles estavam com medo dos judeus, porque era uma violação se reunir para o culto, se reunir em nome do Senhor em outro dia, tinha que ser no sábado. E eles estavam agora no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Reunidos, Jesus se coloca no meio deles. Vamos ver se Jesus vai refutar. Vamos ver se Jesus vai dizer, não, é no sábado que tem que se reunir, não pode estar reunido no primeiro dia da semana. Vamos ver se Jesus vai refutar, vamos lá. Jesus veio, estando as portas fechadas, se colocou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. O que foi que Jesus disse? Não tenham medo. Agora é um novo dia. Guardar o domingo, celebrar o domingo é celebrar a ressurreição do Senhor. Porque a ressurreição é maior do que a criação. Entende? Então nós vemos aqui, se nós pegarmos o versículo 26, 8 dias depois, o segundo encontro da igreja reunida para o culto, aguardando o Senhor do culto. Jesus, versículo 26, 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez no mesmo lugar. Tomé com eles. Estando as portas fechadas. Fechadas por quê? Por medo dos judeus. 8 dias depois. Então Jesus apareceu no domingo. 8 dias depois, outro domingo.
se manifesta aqui a sua igreja. Isso é depois que Jesus ressuscitou. Nenhum protestante da seita adventista pode me dar um versículo da igreja dos cristãos reunido no dia de sábado. Sim, irmão Fábio, posso dar. Sim, eles podem dar distorcendo, dessa maneira aqui, ó. Distorcendo. Olha aqui. Eles podem dar distorcendo. Como eles distorcem. Veja só. Os discípulos iam ao templo dia de sábado, porque se eles fossem no domingo, na sexta, na quinta, não tinha judeu nenhum no templo. Então, para evangelizar os judeus, tinha que ir que dia para o templo? Dia de sábado. Era o dia dos cristãos? Não, era o dia dos judeus. Então, eles tinham que ir para o templo evangelizar esses judeus. Como narra as escrituras. E eles adulteram isso aqui. Veja. Atos 14, versículo 1. Presta atenção. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o seu costume de quem? Judaico. Não é segundo o costume de Paulo e Barnabé, segundo o costume judaico, veja. Segundo o costume deles, entraram na sinagoga dos judeus. Era sinagoga de cristãos, não era de quem? Dos judeus. Não era sinagoga cristã. Então o erro está aqui. Eles pegam, como em Lucas 4,16, de Jesus foi à sinagoga dia de sábado, segundo o seu costume. Costume de quem? O costume judaico, que era o sábado, se reunindo no sábado. Então eles entraram num dia de sábado na sinagoga dos judeus, segundo o costume dos judeus. Porque se eles fossem outro dia, como era que ia evangelizar os judeus? Não tinha ninguém lá. Estão entendendo, meus irmãos? Simples assim. Aí chega a herege nos comentários e diz: argumento fraco. Argumento fraco? Argumento fraco? Argumento fraco e não pode refutar com Bíblia. Argumento fraco e não pode refutar com Bíblia. Falar é fácil, quem tem boca de que refuta com Bíblia. Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos reunidos dia de sábado, mostra? Não mostra. Jesus era judeu até a sua morte. Depois de sua morte, agora é celebrado um novo dia, o dia de sua ressurreição, que é maior do que tudo. A ressurreição do Senhor é maior do que tudo. Sem ressurreição de Cristo, Paulo disse, é vã nossa fé. Ninguém se salva. Veja só. Entraram na sinagoga de judeus e ali pregaram de tal modo que uma grande multidão de judeus se converteram à fé. Aí está. Porque eles iam dia de sábado para as sinagogas judaicas. Converteu os judeus. Não era para a celebração do culto cristão. Que era no domingo. E continua sendo no domingo faz 2000 anos. Se nós formos para o 17, eles também utilizam o 17. 17, versículo 1. Vamos lá. Versículo 1 e 2. Passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Sinagoga de quem? Cristãos? Não, de judeus. Aí está. Os versículos são claros. Era sinagoga de judeus, não era sinagoga de cristãos. Eles iam lá, dia de sábado, para evangelizar esses judeus. Vamos lá, continua. Segue a Bíblia. Sinagoga de judeus, segundo o seu costume. E por 3 sábados disputou com eles. Com quem? Com os judeus. Foram durante 3 sábados a sinagoga de judeus de Tessalônica evangelizados. E explicava e demonstrava a base das escrituras. Como eu estou mostrando agora pelas escrituras, a base verdadeira. Que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Ressuscitou. O domingo significa ressurreição. Domingo significa dia do Senhor. Então já está dizendo Paulo aqui, é um novo dia agora, o dia da ressurreição do Senhor. Não é mais o sábado morto. Não, agora é a ressurreição. Então eles leem essas passagens para mentir, não é? Que os apóstolos iam dia de sábado para a sinagoga judaica evangelizar eles, mas não era para o culto cristão. Era para evangelizar os judeus.
Só encontrava eles lá dia de sábado. Encontrava outro dia. Entende? Preste atenção. E Paulo foi lá para quê? Para debater com eles. Agora eles leem aqui, que eu falei para vocês, o versículo 9. Esquece que tem o 11, esquece que antes tem o 8. Aqui, ó. O que é que está escrito no 8? Vamos ler? Versículo 8. Se Josué, vamos lá. Se Josué lhes tivesse dado o descanso, o quê? Josué tivesse dado para aquele povo. Josué foi o quê? O sucessor de Moisés. Morreu Moisés, Josué foi escolhido no seu lugar. Como está lá no 34, no Deuteronômio, Josué foi... Moisés impôs as mãos nele. Aí está a sucessão apostólica, o líder passando para outra sucessão apostólica, né? A sucessão que nós chamamos de sucessão apostólica, não é? Ele impõe as mãos, vamos pegar aqui, só para vocês verem. Vocês têm uma ideia do que eu estou falando aqui. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Josué, filho de Nun, ficou cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto suas mãos. Moisés ordenou ele. Porque ali Moisés morreu. Então Josué ficou no lugar. Então a Bíblia está dizendo que Josué não confirmou o sábado, como líder do povo de Deus, não confirmou Josué. Se Josué lhes tivesse dado o sábado, olha de rosa agora, ó. Depois não se falaria de um outro dia. Porque esse outro dia é após o sábado. Perdão. Esse outro dia é após o sábado. Outro dia. Após o sábado. Outro dia. Exatamente do que está no capítulo 20 de João, versículo 1. Passando o sábado. Então, outro dia. Então, eles lêem só o versículo 9, esquece do 8. É outro dia. Outro dia. Então, o versículo 9 é a continuação do 8. Vamos lá ler o 8. Vamos ler os dois completos. Vai lá. Se Josué lhes tivesse dado o descanso, depois não lhes falaria de um outro dia. Que dia é esse? O domingo. Porque é depois do sábado. Portanto, resta um descanso sabático. Veja, agora o domingo, esse outro dia é como o sabático. Como era o do sábado, agora é esse outro dia. Entende? Esse outro dia. Para o povo de Deus. Versículo 10 de verde escuro aqui, ó. Olha lá. Alguém que entrou em seu descanso. Descansa de suas obras. Esse descanso que está falando aqui é a morte, tá? Já morreu. Então esse repouso aqui que aqui vai seguir falando é a morte. Ou seja, é o repouso eterno, a salvação eterna, a eternidade. Olha só. Descansou de suas obras, o quê? Parou. Como, irmão Fábio? Descansou de suas obras. Vamos 2 Coríntios. Vamos ver lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Vai comigo aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha só. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é lá. Ali receberá cada um de nós o que mereceu, conforme as obras que tiver feito, de bom ou de mal, enquanto estava no corpo. Aí está. Então estava no corpo. Então o que vai receber esse descanso agora é o descanso eterno, é um descanso espiritual, porque é o domingo, e está ligado à ressurreição, então é ressurreto na glória. Como no capítulo 12 de Hebreus, versículo 23, de Deus, juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Então veja que esse dia é o dia sublime, é o maior de todos os dias, é o dia dos cristãos. Não é o dia dos judeus, é o dia dos cristãos. Segue o texto, ó, versículo 11. Diz assim, ó, versículo 11 aqui. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, por entrar na eternidade. Veja a confusão deles. Eles acreditam que isso aqui é um sábado, mas o versículo 8 é a chave de tudo. É um outro dia. O outro dia após o sábado. Outro dia.
outro dia para o sábado. Que será semelhante o sábado, como era o sabático aqui, ó. Entende? A confusão deles, os adulteradores de Bíblia. Aí não me mostra um versículo. Eu posso sim mostrar que os cristãos com os seus líderes se reuniam dia de domingo. Vamos mostrar? E ele não pode mostrar um. O culto cristão, eles iam, já mostrei, 14 e capítulo 17 de Atos, porque eles iam no sábado para a sinagoga, para converter os judeus. Eu já mostrei em outros vídeos, meus irmãos, aí fica um pouco repetitivo, mas vou mostrar. Olha só, capítulo 20, a reunião para o culto cristão. Capítulo 20, versículo 7 de Atos dos Apóstolos. A reunião no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Olha só. 20, verso 7 de Atos. No primeiro dia da semana, que dia é esse? O domingo. No primeiro dia da semana, estávamos nós reunidos para partir o pão. A fração do pão. Veja só. Paulo era o que ministrava o culto da fração do pão. No primeiro dia da semana, reunidos, a igreja estava reunida para celebrar o pão, que era o primeiro nome dado à missa na época apostólica, na era apostólica. Mudou 7 vezes o nome, né? Depois era Santo Sacrifício, celebração eucarística, como nós conhecemos hoje, missa. 7 vezes era fração do pão, como está no capítulo 2 de Atos, versículo 42, né? Que era o centro, e é o centro, a celebração do culto cristão. Então, no primeiro dia da semana, eu estou mostrando em Bíblia. Isso não é o suficiente, irmão Fábio. Eu vou lhe dar mais 2 versículos. Até a coleta da igreja era dia de domingo. 2 Coríntios 16, 2. 2 Coríntios 16, 2. Vamos lá. No primeiro dia da semana, qual? O sábado? Não. No primeiro dia da semana, 2 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Veja aí. As coletas eram feitas que dia? As coletas da igreja. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, que dia é, irmão Fábio? O domingo. João está reunido na ilha de Patmos com os cristãos. Apocalipse. Aí agora me mostra o termo domingo dentro da Bíblia? Mostra. Veja só, na Bíblia protestante está assim, dia do Senhor. Em outras Bíblias está o domingo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Diz assim: fui arrebatado em êxtase num domingo, e eu vi por trás de mim a voz forte, como de trombeta. Então Jesus se manifestou aos seus apóstolos depois que ressuscitou, como você viu comigo no capítulo 20, versículo 17, no domingo, no versículo 26, em outro domingo, do capítulo 20 de João, eu mostrei para você aqui a reunião do culto cristão no domingo, Atos capítulo 20, versículo 7, as coletas, Atos capítulo 20, versículo 7, a celebração do culto cristão no domingo. E eu estou mostrando aqui para você a coleta para a igreja nos domingos. Estou mostrando para você que João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e Jesus se manifestou para ele no domingo. E sem falar que Jesus, no mesmo dia que ressuscitou, em Lucas 24, a partir do versículo Lucas 24, 31, deixa eu só confirmar, para não dar o versículo errado. Lucas 24, no mesmo dia, veja, no primeiro dia, se você vê o primeiro dia, Lucas 24, 1 era o que? No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigir-se ao sepulcro. Aí você vai ver, no versículo 13 diz, nesse mesmo dia, que era o mesmo dia, o primeiro dia da semana,
caminhavam 2 discípulos para a aldeia de Emaús, distante de Jerusalém. Que Jesus se coloca no meio deles, que é Cleófas, irmão de São José, tio de Jesus, e José, primo de Jesus. Aquele José do capítulo 6, versículo 3 de Marcos. José, seu irmão, José, era filho de Alfeu Cleófas também. Sua mãe é aquela que vai ao túmulo, mãe de José e Tiago Menor. Veja só, com Maria Madalena. Aí aqui no dia de domingo, Jesus também celebra a missa de domingo, que depois que ressuscitou, veja. Olha só, era nesse mesmo dia, seguindo o mesmo texto, você vai ver, ó, que no versículo 30, acontecendo que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Aí está. A celebração da fração do pão no domingo. O próprio Jesus celebrou a fração do pão no domingo. Meus irmãos, a Bíblia é clara. Eu estou mostrando aqui versículos de sobra. A reunião, o encontro de Cristo com a igreja, sempre é no domingo, depois que ele ressuscita. Não tem conversa, não tem picuinha, não. Jesus torna-se a manifestar aos discípulos. Ele passa 42 dias na terra. Depois que ressuscita. Também em outro dia de domingo. Segundo a tradição, diz que no capítulo 21 de João também é no domingo. Então ele aparece. Ele manifesta em João 20, 19. Em João 20, versículo 26. E ainda torna Jesus a aparecer. Diz a tradição que no outro domingo, seria o terceiro domingo de sua ressurreição, capítulo 21. Então tá aí, meus irmãos, eu mostrei com Bíblia, mostrando com Bíblia. O sectariano chegou no comentário do meu vídeo e disse, argumento fraco. Tá aqui, sectariano. Tá aqui, sectariano. Agora me dá um versículo. Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos reunidos para a celebração do culto, no domingo, me dá um. Vou te responder, não tem. Nem na Bíblia adulterada de vocês. Nem na Bíblia adulterada de vocês não tem. Porque eu era protestante e eu conheço. Dessas seitas de vocês eu vim. Eu conheço vocês como a pau da minha mão. Por dentro e por fora. Ó. Não tem. Eu conheço a Bíblia do Gênesis Apocalipse. Agora eu te dou versículos. Os apóstolos rechaçando o sábado. Porque Deus já rejeitava o sábado. Isaías capítulo 1, versículo 13. Deus disse, abomino vossas festas, vossas luas novas, vossos sábados. Deus disse que isso é o crime na festa religiosa. Guardar o sábado é o crime. Porque se reuniu o quê? Nos sábados para comemorar esses dias religiosos deles, judaicos. Deus já está abominando. E Paulo confirma isso em Colossenses 2,16. Paulo disse, ninguém vos critica questão de comida, né? E alguns aí que não comem sangue, outros tal, não é isso? Um monte de superstições protestantes. Né? Galinha sufocada, essas coisas. Né? Aí, diz, ó, ninguém vos critica questão de comida, luas novas, mesmo jeito que está lá em Isaías 1,13. Paulo está falando em Colossenses 2,16. Critica quem? Os cristãos. Criticar os cristãos católicos. E que questão de sábado. Porque não se reunia no sábado, era no domingo. Então eles eram perseguidos por se reunir no domingo. É couro pelo sovaco, como diz nossa irmã Adonias. Tá aí, irmão. Tá aí, meus irmãos. Pediram, tá aqui. Pediram veneno para beber, eu tô dando veneno, tá aí. Beba. Beba. Só distorce quem não quer aceitar a verdade. Quem nasceu destinado para condenação. Porque isso aqui tá claro demais. Certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.